Então vamos lá. Já esse texto aqui, ó, ele não está dentro de nenhuma div, ou seja, nenhuma área, e nem dentro de um nível de cabeçalho. O que são níveis de cabeçalho? Quando você tem um objeto semelhante a um título, né, eu vou voltar para o código-fonte, é ideal que esse título ele fique dentro de um nível de cabeçalho. Eu vou tirar esse estilo que está aplicado diretamente nele, que foi coisa que eu mostrei para explicar. Eu não aplico o estilo dessa forma, só uso a folha de estilo. E aqui, por exemplo, em vez de deixar ele em um span, eu vou tirar esse span, que foi colocado automaticamente quando nós fizemos ele, e vou colocar um H1. O que é um H1? H1 é um nível de cabeçalho, que vai de H1 a H6, sendo H1 o maior nível e H6 o menor. Então, se eu coloco o meu texto dentro de um nível de cabeçalho H1, vou clicar aqui fora, ó, ele toma um espaço único para ele, fica em negrito e fica maior. Isso pode ser ajustado de acordo com o tamanho do nível de cabeçalho que você colocar. Quanto maior o número, H4, H5, menor o texto, ó. Essa é a diferença. Se eu seleciono um texto que tem nível de cabeçalho e venho nas propriedades aqui, eu consigo visualizar algumas possibilidades. Daquela mesma forma que eu falei, aplicar uma nova regra CSS, aplicar uma folha de estilo específico para ele, definir um tamanho aqui também específico para ele. Se eu venho aqui nas opções do HTML, ele me dá níveis de cabeçalho. Ele está falando que é um cabeçalho 4. Eu tenho de 1 a 6, como eu falei, ó. Então, algumas dessas opções, bacana, eu consigo mexer aqui, mas, como eu falei, é algo bem limitado mesmo. Então, assim, é interessante você saber, sim, mas você vai usar o tempo todo? Não, você não vai usar isso o tempo todo. Por exemplo, beleza, eu coloquei o título aqui eu posso selecionar ele, vou lá no CSS, aplico uma cor, ele já vai fazer tudo isso, jogar aquele código aqui misturado na página, que é péssimo na minha opinião. Né? Mas e depois, se eu preciso abrir um espaço maior aqui, se eu preciso definir um espaçamento, já não é possível. Então, assim, eu não quero utilizar uma plataforma completa dessa para ficar limitado. Então, muita coisa você pode fazer através das propriedades, mas na hora mesmo de finalizar, você vai ter que entender um pouquinho aqui, né, do HTML e do CSS. Por exemplo, vamos voltar aqui naquele exemplo lá. Eu tenho aqui essa área à direita que eu coloquei direita para ela. Então, ele estourou aqui no máximo possível à direita. Ó. Se eu redimensionar essa página, ela sempre vai ficar mostrando a direita dela. Até que as divs não sejam suficientes no tamanho. Porque essa aqui tem 700 pixels. Enquanto ela tiver 700 pixels de espaço e sobrar espaço para outra área encaixar do lado, vai encaixar. Se não sobrar, ela vai para baixo. Depois a gente vai tratar mais isso também. Né? Como é que o espaço passou muito, ó, vou atualizar aqui, na verdade, porque esse cabeçalho já está lá em cima. Como esse espaço aqui passou muito, ela fica o máximo à direita possível. Ah, eu não queria isso, eu queria que ela ficasse à esquerda, mas não colada aqui, porque se eu coloco left, ela fica colada, nós já vimos isso. Então, uma área cola à esquerda da outra, porque as duas estão posicionadas à esquerda. Eu quero abrir um espaço aqui, ok. Então, eu sei que o CSS ele tem um recurso de margem. Eu venho na minha área à esquerda, poderia ser na direita também, e coloco aqui o seguinte, ó, que a margem à direita dela, ou seja, right, vai ser de 50 pixels. Então, significa que ele vai abrir uma distância à direita dessa minha área, que é essa margem aqui à direita, aqui seria a margem à esquerda, né? Temos a margem superior, que seria a distância para esse texto, e a margem inferior, que seria a distância para outros objetos que fossem vir aqui embaixo. Vou atualizar, e o que eu tenho? 50 pixels abertos aqui, ó. Então, poderia ser quantos pixels eu quisesse. Né? Tudo isso eu consigo fazer e consigo trabalhar. Isso, então, foi opções que eu consegui obter através das classes. E se isso não fosse uma classe, fosse um ID ou um ID? Então, vou colocar um ID aqui na minha div da esquerda e um ID na minha div da direita. Ó. Vou dar um Ctrl S para salvar. Não esqueçam de salvar, senão, se você não salva, aquilo não é modificado aqui. Se eu atualizar, o que eu tenho? Vai desestruturar tudo. Por quê? Porque a classe eu defino com o ponto aqui dentro da minha folha de estilo. A div eu defino com a cerquilha ou o jogo da velha. Então, vou trocar aqui para jogo da velha e Ctrl S. Quando eu atualizar aqui, o que eu tenho? Tudo funcionando exatamente como estava. Ah, então significa que class e ID são iguais? Não exatamente, né? Parecem iguais aí, mas o que eu defino é o seguinte: o ID é para um elemento único. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um ID,
para a esquerda, para uma div, e outro ID para a direita. Vamos supor que eu tivesse áreas muito iguais, então eu fosse ter aqui 10, 20 áreas dentro do meu site que fosse receber esse mesmo ID esquerda. Não é possível ficar duplicando áreas com ID. Para isso, nós utilizamos as classes. Então, eu vou mostrar na próxima aula um pouco da diferença entre os dois, para que fique entendido isso, né? E aí nós podemos passar para a próxima etapa.